Quer saber como migrar para a Alemanha através dos estudos? Pode ser mais fácil do que você imagina. Assista a palestra da Marcela com o Eduardo e eles vão te contar quais são os cursos disponíveis para que você possa vir já em 2022. Então tá bom. E aí, seu Eduardo, quanto tempo não nos falamos? Pois é, já faz um tempinho, né? Para quem era minha vizinha, agora o contato tá mais esporádico. Como que você tá? Como que estão as coisas? Estou bem, aqui em Vancouver. O Eduardo é de Curitiba, onde eu morava, então dava para ir correr ali, comer um churrasco na casa do Eduardo e agora não dá mais. E o Eduardo, ele é o representante dessa escola que a gente vai conversar agora, que é a BSBI. BSBI é o short name de Berlim. Berlin School of Business and Innovation. Aí, É ó. um nome bonito para ter no currículo, não é? Muito chique esse nome. Só o cara lê o nome, ele já nem precisa ler mais nada, né? Tá tudo ali. É Berlim, é School, é Business e Innovation. Tudo que hoje acho que tá em voga aí. A BSBI foi muito feliz na escolha do nome, né? Então vamos falar sobre a Alemanha em si. A gente já vem falando sobre a Alemanha nos últimos 2 encontros aqui, mas falar com uma visão mais dessa que você está trazendo, de business, inovação, de mercado de trabalho, as possibilidades de passar pela imigração para chegar no Blue Card. Assim que você vê mais da vivência dos alunos. A gente já mandou alguns alunos para a BSPI que justamente estão fazendo mestrados na área de marketing, de digital marketing, né? E de Inovação. Como é que o que vai acontecer com esses alunos durante o curso, após o curso? Se você puder focar mais nessa parte de vivência, trabalho e imigração. Ótimo. Não, eu acho que é muito bom também que hoje eu tenho uma maturidade com a BSBI, né? Então, já faz quase 3 anos que eu estou com a escola e eu vejo o desenvolvimento dos alunos, né? Então, falando especificamente desses alunos e dessa jornada de chegada, algumas informações que eu tenho recebido que são muito legais é que muitos alunos estão conseguindo a inserção no mercado de trabalho, né, na sua área, o que eu acho que é um super plus. Hoje, se a gente pensar aí, a maioria dos destinos que a gente busca para intercâmbio tem uma longa escalada dessa pessoa até ela poder fazer, de repente, aquilo que ela fazia. E enquanto que na Alemanha, por exemplo, essa semana eu recebi a notícia de que uma aluna minha, que trabalhava numa multinacional que tinha sede no Brasil, com sede na Alemanha também, ela foi contratada como working student, né? Então ela vai ter uma vaga que é específica de estudante, vai trabalhar 20 horas por semana e vai ganhar um salário acima da média, digamos assim, né? Ela não vai ganhar um salário baixo. Então eu acho que isso já é por si só uma grande oportunidade que a Alemanha oferece, né? Essa possibilidade de você chegar lá e durante o programa já ingressar na sua área de formação para trabalhar, tá? O tempo, Marcela, que demora, geralmente é a partir do segundo semestre que o aluno engaja no emprego na área, embora você tenha casos que o emprego chegou quase que antes que a matrícula, né? Porque o aluno tinha muita experiência em marketing digital e tudo mais, a gente sabe, né? Mas, assim, essa aluna também é de marketing digital, é uma área super hot em Berlim hoje, marketing digital, né? Então, assim, isso eu acho que é muito legal. E aí o aluno, ele vai trabalhar durante o programa, se ele ganha mais que os 450 euros, ele está pagando imposto na Alemanha. E isso também é importante, por quê? Porque já conta para um processo futuro lá de imigração, né? Se ele quiser ficar na Alemanha hoje, ele tem que ter o máximo, digamos assim, tem formas de encurtar esse prazo, né? Mas o máximo são 60 meses de contribuição fiscal, que dá 5 anos. Tá? Então, se você pagou imposto na Alemanha, seguro social, seguro saúde, tudo mais, em 60 meses você já é elegível para um PR, né? Para ser um residente permanente, tá? Edu, 5 anos tem como encurtar? Tem como encurtar. Se você encontrar um super trabalho que paga mais que 55 mil euros, te dá um Blue Card, em 21 meses você já é elegível para ser um PR. Meu Deus, gente, escuta isso de novo. Quando que na educação, em 21 meses, você se torna elegível para residência permanente? E mesmo aqui no Canadá, se você conseguir vir já bem prontinho, com as suas conexões bem feitas e fazer um college aí de 12 meses,
e você ingressar pegar um trabalho no NOC, você vai precisar de pelo menos 1 ano, aí já são 24 meses. Eu acho que uma grande vantagem da Alemanha em relação ao Canadá e outros destinos, mas principalmente o Canadá, é que o período trabalhado durante os estudos ele já é considerado, né? Já conta. E aqui, isso mesmo. Aqui no Canadá, o período que você está trabalhando enquanto estudante, ele não conta para a imigração. Então, para a imigração federal Express Entry. Já na Alemanha, se você estiver ganhando pelo menos os 450 e recolhendo imposto, esse período já conta. Exatamente. Então, assim, o que eu acho que é a grande diferença da Alemanha para os outros destinos é que a Alemanha é nova no cenário internacional. Tá? Então, a lei de imigração alemã foi reformada em 2020, né? É uma coisa que é muito recente. Tá? A Alemanha admitir que ela tem um déficit na força de trabalho é recente também. Então, hoje, não é que é mais fácil, mas hoje tem menos procura pela Alemanha, a gente pode colocar dessa forma, né? Então, por exemplo, uma aplicação de visto, todos esses processos na Alemanha hoje, eles ainda não são tão pesados quanto são para destinos que são mais concorridos, né? Sim. Então, a gente tem hoje uma boa receptividade de brasileiros na Alemanha. A gente está falando de um país que nem pede o visto antes do embarque, tá, para brasileiros. Hoje, o aluno que vem fazer um mestrado conosco, ele vai entrar na Alemanha como visitante, como turista e tramitar o visto de dentro do país. Ou seja, para mim, isso é uma clara mensagem de que o profissional e o estudante brasileiro têm uma vantagem, né, uma porta aberta lá na Alemanha. Tá? Porque, assim, aqui na América do Sul é só o Brasil que tem essa condição. A Argentina, Chile, nenhum desses países pode fazer esse processo dessa forma, tá? Que engraçado. E na América do pelo histórico de relacionamento mesmo entre Brasil e Alemanha, que é muito forte, né? Então, o Brasil foi incluído numa lista de 13 países que pode pedir o visto direto lá na Alemanha. Certo. Eu acho que a gente tem muito relacionamento com a Alemanha também no âmbito acadêmico, assim, né? As universidades brasileiras e alemãs, elas se relacionam muito na pesquisa, então isso também facilita. Eu acho que por isso que é muito fácil, não é assim muito fácil, mas é relativamente fácil reconhecer títulos brasileiros na Alemanha, né? Então, muito fácil nada é, né, Marcela? Falar que é muito fácil é ilusão, né? Como a gente trabalha nisso diariamente, a gente acaba normalizando coisas que são de extrema complexidade. Para nós, Exato. Se torna fácil e normal, mas quando uma pessoa começa a pesquisar sobre tudo isso, é um bicho de 7 cabeças, não saber qual o primeiro passo, o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que traduzir documento? Eu tenho que fazer o teste de inglês? Eu tenho que fazer teste de alemão? Eu tenho que achar o curso? Ou eu procuro a casa? As pessoas, elas ficam perdidas com relação a esse planejamento. Por isso a importância de entrar numa mentoria de intercâmbio, porque a gente vai guiar vocês passo a passo, liberando informações e ações a serem tomadas no momento certo, sem criar essa grande confusão que escolher e mudar de país através dos estudos e que às vezes as pessoas acabam, você vai falar um pouco mais sobre os preços que a gente tem até dezembro, acabam Sim. não indo por não terem conhecimento de tantas vantagens e, inclusive, de que estudar na Alemanha praticamente, às vezes, fica o mesmo valor do que você fazer uma faculdade no Brasil. Exatamente, E aí eu acho que para concluir um pouco aquela linha que a gente estava seguindo no início, da trajetória, o aluno ele trabalha part-time durante o programa, ele se gradua e ele recebe daí, ele é elegível para um visto de mais de 18 meses, né, para trabalhar full-time daí na Alemanha. Então a gente entra naquela história do payback, né, hoje o salário médio de quem tem um mestrado na Alemanha está acima dos 30 mil euros por ano. 30 mil euros por ano, se você trabalhar 1 ano e meio lá na Alemanha, paga e sobra o investimento inicial, que eu acho que é uma coisa que muitos alunos se perguntam, né? Eu vou ter... Esse retorno, ele vem anyways, né? Assim, porque ao longo da vida... ao longo da vida é enorme, mas na Alemanha dá até para monetariamente dizer que é muito viável esse payback por causa dessa condição, né? De você poder trabalhar full time e poder recuperar aí boa parte, ou se você quiser se organizar para ficar daí lá na Alemanha. Né? Então a gente tem o pós-study,
E aí, para aqueles que realmente desejam, né, obter os 5 anos, ainda assim tem como ficar com visto de trabalho, tá? Hoje, o visto de trabalho, ele é a porta de entrada da residência da Alemanha, né? Porque tudo, como eu falei, está relacionado à contribuição fiscal, a tempo de trabalho e tudo mais. Claro que seria possível você buscar um contrato de trabalho diretamente, mas você precisa ser um unicórnio, né? Você está aqui no Brasil, está num outro lugar, acontece? Acontece, mas é muito mais difícil, né? Agora, quando você vai para uma escola que está em Berlim, entendeu? Que está estudando na área que está em demanda na Alemanha, está aprendendo o idioma alemão, a chance de você encontrar um trabalho ela é infinitamente maior, né? Porque você está ali, está disponível, você pode ir numa entrevista presencial e tudo mais. Então eu acho que o grande salto, né, de fazer isso é unir a qualificação, porque é o que dá o acesso a estar na Alemanha, com essa possibilidade de já estar lá, né, existindo, né, trabalhando, né, vivendo. Então eu acho que isso tudo, com certeza, faz da Alemanha uma oportunidade muito interessante. É um país muito que deve ser considerado. E a gente vai falar de preço daqui a pouco, né? Vamos falar. A gente tem que falar, porque hoje é a última, praticamente a última oportunidade que as pessoas têm de entrar na mentoria e garantir um preço de 2021. Porque o que acontece? A gente vai fechar a agência no dia 23, então a gente está no dia 16, são 7 dias que a gente vai ter de correria para sentar, ver plano. Não, gostei da BSBI, quero fazer o mestrado de Entrepreneurship e Innovation. Vamos já fazer, subir a sua matrícula, garantir o valor de 2021 e aí te alocar no intake de 2022. Lembrando que... Pelo menos 10% de reajuste. Eu tive uma reunião hoje de manhã. Tá? 10%, e sem a bolsa, né? Reajuste no preço... Não a gente está falando de reajuste de pelo menos diminuir bolsa em pelo menos 10%, tá? Ou seja, se o aluno deixar de se registrar agora, ele vai pagar 10% a mais, né? Inevitavelmente. Inevitavelmente. Tá? Então, hoje você tem 50% de desconto na mentoria e garante essa economia do valor da instituição, que é em euros. Aí, só essa diferença já, com certeza, já quase dá uma passagem de avião. Você já ganha com certeza uma passagem de avião e já consegue economizar um pouquinho. Com certeza. Fazer essas escolhas inteligentes de quando começar, o início, aproveitar promoções, isso se reverte em todo o planejamento financeiro que você vai ter durante a jornada do intercâmbio. E uma coisa que, como o Eduardo falou, são duas coisas que a gente conversa muito na mentoria, que é o retorno do investimento, né, que é o ROI, né, o ROI, e o retorno de expectativa, que também tem. Então, a gente tem duas formas de colocar, mensurar o que você vai gastar e o que você pode esperar. O que você vai gastar, como o Edu já falou, o retorno desse investimento que você está fazendo em educação, ele vai voltar de maneira pecuniária, de dinheiro mesmo, porque você vai conseguir trabalhar e recuperar rapidamente o que você investiu nos estudos. E o retorno de expectativa, agora que o Edu vai falar, é gigantesco, porque a economia da Alemanha está aí como uma das 5 principais do mundo, tem diversas empresas lá. A Isadora mencionou na última reunião que, como a Inglaterra saiu da União Europeia, está tendo migração de muitas companhias da Inglaterra para outros destinos na Europa, e a Alemanha está sendo um dos principais destinos. Tem inovação por todo lado em Berlim. Berlim é extremamente inovadora. Bom, né, eu acho que falando dessa questão de Berlim, desculpa te interromper, mas até dando uma colherzinha dessa, hoje de manhã a gente tem reuniões com o CEO da BSBI frequentes, né, ele reúne com a equipe. Como a BSBI também é, de certa forma, uma startup, também tem essa gestão, né, a gente tem contato com o CEO e tudo mais. E ele falou que em janeiro o CEO da Tesla Germany vai visitar o campus da BSBI e fazer um evento conosco, né? Uau, que a Tesla está montando uma fábrica lá nos arredores, né, de Berlim. Então, se até a Tesla está indo para lá... De Berlim vai ser a fábrica. Como? 20 minutinhos de Berlim pegando o trem, você chega na fábrica da Tesla. Então, assim, é impressionante o polo de inovação que está se formando em Berlim.
E o que eu acho que é mais interessante desse polo de inovação é que ele é um polo menos regionalista, tá? Então, quando a gente pega, por exemplo, lá em Palo Alto, lá na Califórnia, é um lugar ali onde tem muita gente local e tudo mais, né? Mas, pô, Berlim é tipo 500 mil de estrangeiros morando lá, entendeu? Sim. Então, a cidade é por si, eu acho, mais friendly para esse aluno internacional, né? Extremamente Ela tem uma característica um pouco diferente de outros lugares que a gente está acostumado a visitar. Então, eu acho que isso faz daquele cenário ali muito legal para desenvolver uma carreira, para você aprender mesmo no dia a dia, né? Se você arrumar um estágio, um emprego numa empresa alemã, acho que o conhecimento transgride a escola, né? Não é só o que vai estar na sala de aula, mas é toda a experiência, né? Todas transporte. as tendências, né? Até porque, como você mencionou, a BSP é como se fosse uma startup. E, gente, quando você faz uma startup, a tua equipe é enxuta e você depende dos parceiros, de muitos parceiros, para as coisas acontecerem. Você não domina tudo. Você usa a sua expertise num setor, que no caso é a educação, mas nos demais você usa os parceiros. Tem aqui um slide que mostra a quantidade de parceiros que a BSBI oferece tanto para ajudar em questão de manutenção de vivência e de trabalho, mas também para fazer esses eventos, né, workshops, conhecer pessoas, estágios, até indicação de trabalho nessas instituições. E esse networking, você chegar num país novo, estar se adaptando e você já ter todo esse apoio, é isso que o Edu falou. Transborda, é aquele questão do valor imensurável. Esse valor é imensurável, a gente não consegue transformar isso em Tem números. uma expressão que eu aprendi de um dos professores da BSBI, tá? Que ele fala que não é network, é net worth, né? É o valor da sua rede, né? Então, isso também Berlim proporciona. Você está no centro geográfico ali da Europa, do mundo praticamente. Então, ela tem influências dos dois lados, né? De vários lugares. E você vai formar uma rede de contatos, pode ser tão grande quanto 80 nacionalidades, que hoje é o número de nacionalidades representadas no campus da BSPI. Tá? Então, eu acho que 80 nacionalidades, você tem uma chance única, 80 vezes, de conhecer uma nova cultura. Né? Sim. Isso não tem, por mais que a gente venda MBAs, mas não tem MBA que te dá esse conhecimento do que falar com 80 culturas diferentes, né? É incrível. Só um caso que aconteceu com esse último estudante que a gente encaminhou para fazer o mestrado. Ele começou o curso em outubro e ele deixou para buscar o imóvel definitivo quando chegasse na Alemanha. E teve uma dificuldade, conseguiu o imóvel que ele queria, exatamente com o início do contrato só em janeiro. E ele tinha, então, de outubro a janeiro para poder ficar no Airbnb. Ele ficou um tempo no Airbnb, mas daí ele achou que não seria vantajoso continuar no Airbnb. O que ele fez? Pegou um trem e foi para Holanda ficar na casa de um amigo. Tá na Holanda. Na Holanda, até poder voltar para Berlim em janeiro, começar na moradia em Berlim. Então, essas coisas, o net worth do professor e essa facilidade de locomoção e das coisas acontecerem, essa inovação é inacreditável. Isso na Europa é muito, muito rápido as coisas acontecem, né? Aqui, por exemplo, eu estou em Vancouver, preciso ir para Toronto, é só avião e 5, 6 horas. Tem essa muito mais parecido com o que a gente tem no Brasil, né? Sim. Agora na Europa, mas esse conceito de distância é muito diferente mesmo, né? É muito diferente. Mesmo que você tenha que pegar um voo também, os voos também costumam ser muito baratos, né? Então mesmo que você tenha que voar para Londres, lá de Berlim, ou para Irlanda, você vai achar voos por menos de, às vezes, 15 euros, 20 euros, né? Sim, então é muito bom essa mobilidade que tem lá e dá para visitar certamente muitos lugares enquanto também faz o programa, que eu sei que é uma coisa que as pessoas querem fazer também, né? Sim, teve o outro estudante nosso que, não vou mencionar nomes porque vou falar uma questão, a namorada dele morava em outro país, então final de semana ele ia para a Polônia para visitar a namorada. Então são essas coisas que só na Europa acontecem, né? Sim, só lá, né, que você vai atravessar a fronteira. Você atravessar a fronteira para ir visitar alguém. Edu, só vou aproveitar aqui a oportunidade para responder uma pergunta que entrou no chat, antes da gente engatar no próximo assunto.
que a Flávia pergunta, a mentoria dura quanto tempo? Será que vale a pena comprar agora mesmo que ainda falte economizar mais? O desconto é só hoje? Então, uma das coisas, vou começar do final. Sim, o desconto é só hoje, de 50%, então tem que aproveitar já. Porém, quando a gente começa a fazer uma mentoria, a mentoria tem validade de 1 ano. Então, se você contratar hoje, a gente vai ficar 1 ano te acompanhando. Mas não significa que você comprou a mentoria hoje, semana que vem você faz a reunião com o consultor e você vai viajar na próxima semana. Muitas vezes por exemplo, a gente já está matriculando pessoas que vão iniciar aqui no Canadá em maio de 2023. Só que é nesse momento que você tem que sentar, organizar seu plano para você definir o seu caminho e colocar o teu barquinho ali rumando, sendo iluminado pelo seu farol pelo caminho certo. Porque senão você vai correr o risco daquilo que eu falei um pouco lá atrás, de tomando decisões e fazendo coisas que não estão na ordem certa, e daí você acha que você está tomando mais tempo para economizar, mas às vezes você perde oportunidades, você perde bolsa, você perde planos de parcelamento, que você vai, de qualquer forma, só pagar o mais pesado mais lá na frente, que é o tempo que você tinha, só que pelo fato de você não ter organizado seu plano, você não ter montado e estado e exposta a tudo isso, através do que as consultoras trazem, você vai perder oportunidades. Então, vale a pena você, se você quer fazer o seu intercâmbio ano que vem, contrate já, comece a planejar já, monte tudo para você saber exatamente o que você precisa de recursos para você fazer seu plano financeiro, se organizar a sua logística, ver coisas que talvez você não sabe porque você não está inserida nesse mundo, e a consultora vai te colocar a parte de tudo isso. Então, meu conselho, quem quer fazer intercâmbio, principalmente de Higher Education, pensando em imigração, quanto antes iniciar o plano e tiver tudo bem delimitado, é melhor. Edu, então a gente já falou sobre os parceiros, sobre o mercado de trabalho que está super ativo, a possibilidade de migrar desde que você comece trabalhando com os 450 euros e recolha, mas você pode adiantar isso se você achar um trabalho com um salário maior. Dos cursos, se você puder mencionar alguns cursos de mestrado que estão saindo mais e por quê, os cursos novos que vocês adicionaram na área de artes, para as pessoas entenderem quais são as possibilidades de estudo aí na BSBI. Perfeito. Hoje, os 2 cursos que eu tenho mais procura aqui no Brasil são o Global MBA, que é um programa bem interessante, bem aberto, né? Então, qualquer profissional hoje, qualquer pessoa com bacharel pode fazer esse programa, tá? E o foco dele é a formação de lideranças, né? Então, você vai ter uma formação de gestor, e é um programa que se adapta bem, porque você pode escolher vários caminhos. Então, você pode escolher ênfase em gestão de projetos, em recursos humanos, em marketing digital, até em gestão em saúde, você pode escolher essa ênfase, né? Então, acho que isso é muito legal, é um programa muito bacana, porque reúne geralmente pessoas de backgrounds diferentes, então acaba sendo uma jornada ali de autoconhecimento também para os alunos. Uhum. Outro programa que tem bastante procura é o marketing digital, né? Um programa que você tem 2 alunos já que estão fazendo esse programa, né? E é um programa que, por razões óbvias, por estar em Berlim, por ser uma área em demanda, por ser algo que está crescendo muito, é um programa muito interessante, tá? É um programa também que hoje conta com uma influencer brasileira, está fazendo esse programa lá. Então, se vocês procurarem BSBI, a Michelle Alves, a Mi Alves, tá? Então, a Mi Alves está fazendo esse mestrado em marketing digital, está contando tudo sobre o programa lá no canal dela. Se vocês quiserem depois assistir, é bem bacana, né? Enfim, esses 2 programas acho que são os mais procurados. O Master in Innovation é talvez o terceiro mais procurado, tá? Porque ele é um programa mais robusto, ele dura 2 anos, né? Ele tem uma similaridade maior com os programas de mestrado acadêmico no Brasil, né? Os outros têm uma similaridade maior com o que é uma pós-graduação no Brasil, tá? Uhum. E é um programa que é em parceria com uma faculdade americana, que é a Concord University, 150 anos, é uma faculdade de muito prestígio, né? Então isso com certeza dá um toque a mais. E a BSBI... Antes de você migrar, você sabe de valores? Lembra de cabeça quanto seria o mestrado em Digital Marketing e o de Innovation? Olha,
O mestrado de marketing digital, ele custa hoje normalmente 12 mil euros, tá? Esse é o valor dele, né, normal. Brasileiros estão atualmente com um edital de bolsas aberto de 35%, tá? A partir do primeiro dia de janeiro, o reajuste dessa bolsa vai ser para 25%. Por isso que eu falei, vai diminuir em 10%, tá? Então a gente está falando de 1.200 euros a mais no curso, né, no valor do curso, tá? 1.000 vezes 35%, é 4.200 euros de bolsa. Isso. Tá? Então o valor do programa ficaria 7.000, se eu não me engano, 7.800. 7.800, tá? Então, a partir de janeiro, esse edital vai mudar, isso ainda não é uma notícia oficial, eu tive uma reunião hoje de manhã, mas a gente já foi brifado que vai diminuir o percentual de bolsas, né, que foi bem para o período de pandemia, que a gente ficou com bolsas de incentivo e tudo mais, tá? Ainda assim, 25% eu acho que é uma excelente bolsa, né, não acho que é uma bolsa ruim, só que, claro, garantir agora... 7.800 à vista para poder fazer a matrícula? Não precisa, ela pode matricular e fazer aí o pagamento de parte do valor, tá? Talvez até 2.000 euros, que seria o depósito inicial, já seria suficiente para garantir esse valor, tá? Mesmo que se a gente conseguir iniciar o processo de matrícula agora, e mesmo que por causa dos feriados de fim de ano o pagamento caia na primeira semana de janeiro, a gente teria uma certa flexibilidade, tá? Mas claro, né, seria uma coisa de fazer a matrícula agora, porque tem que mandar, tem que entrar em análise e tudo mais, para a gente poder gerar o número do aluno e tudo mais. Tá? Então, gente, se vocês tiverem interesse, ó, o mestrado de Digital Marketing por 7.800, a gente vai subir a matrícula, correr ali para preparar, você vai se preparar para fazer esse depósito, vamos dizer, de 2.000. Os outros 5.800, você vai pagar quando você perto de começar a estudar, e você pode até fazer em uma ou duas parcelas depois que você começar os estudos. Então, qual seria o mês que a pessoa poderia começar os estudos em 2022 do Digital Marketing? Para esse programa é fevereiro e outubro. Tá? Então, ela pode começar em outubro, se ela fizer a matrícula hoje? Pode. Então, a Flávia, tá vendo, Flávia? É isso que eu quero mostrar. Se você começar o seu planejamento hoje e garantir um preço de uma das escolas que estão aqui nessa semana, você vai ter, e quiser jogar lá para outubro, você vai ter 10 meses para você salvar dinheiro para pagar o restante do curso. Então, você não precisa esperar mais próximo do curso ou estar com o dinheiro todo na mão para você começar o seu plano. Então, começa já, e até porque quando a gente tem um plano que a gente consegue ver passo a passo, alguma coisa acontece no nosso cérebro que a gente fala, eu tenho que fazer isso acontecer, e o seu esforço para fazer isso acontecer vai ser muito maior, porque você já sabe os passos que você tem que tomar para chegar no objetivo que você está pretendendo. Então, esse é mais Bom, aproveitando aí, né, que a gente está falando de oportunidades únicas, e são programas novos, a gente tem 2 programas na área de TI, que estão também até o final do ano com uma bolsa automática de 40%. Então, aí, o valor ficaria por 7.200, tá? Quanto tempo de curso? 18 meses de programa, tem um programa em Data Analytics e tem um programa em IT Management, e a gente está com essa possibilidade aí de bolsa de 40% então, para o aluno. Todo de 18 meses vai custar 7.200? Exatamente. Gente, então, ó, você vai ficar 18 meses, voltamos no retorno do investimento, no ROI. 18 meses por 7.200, que vai já isso dobrar em mais 18 meses de visto de trabalho. Então, você já tem 36 meses de Alemanha que serão previamente financiados com esse investimento de 7.200. E você estudando um mestrado em TI ou Data Analytics, né? E na Alemanha, quais são as suas possibilidades de arrumar trabalho nas mais de 500 startups que a cidade tem, em Berlim? Sim, é muito grande, né? E realmente... euros mínimo, né? Sim, e a remuneração, né, com certeza, nesse caso, é até ridículo fazer essa conta, né? Porque hoje dificilmente alguém vai ganhar menos que 25 mil euros por ano na Alemanha, né? Seria tipo um salário mínimo. Tá, então, uma pessoa que tem uma formação em Data Analytics, que os caras estão laçando na rua hoje lá em Berlim para contratar, porque não tem mesmo gente que faz isso, né? Hoje quem faz análise de dados é um cara que era de uma área e era muito bom em Excel ou alguma coisa assim, entendeu? Então não tem profissionais qualificados
para essa área especificamente ainda, né? É uma Não, demanda nova, uma mentira. demanda nova. É uma demanda nova. O Fakezera perguntou se durante o estudo pode trabalhar nesses 18 meses do mestrado de TI. Pode trabalhar 20 horas, né? Sei que para quem trabalha com TI vai ser difícil trabalhar só 20 horas, né? Mas, pô, é por uma boa causa, né? E até isso é legal porque na Alemanha é flexível, você pode, por exemplo, escolher trabalhar 6 meses full-time ou o ano inteiro part-time. Então, por exemplo, o aluno chegou, não arrumou emprego, ele só quer trabalhar na área, passou 6 meses sem trabalhar. A hora que ele arrumar um emprego, ele praticamente pode trabalhar full-time porque ele não trabalhou nenhuma hora aquele ano ainda. Né? Isso é Então, interessante, porque ele você tem pode como... usar o início para se ambientar na cidade, com o curso, arrumar a tua logística ali de vivência, passear um pouco, se você estiver vindo de uma carga de trabalho muito pesada do Brasil, precisa tirar uns 2, 3 meses de férias. Aí, quando você voltar, pegou o ritmo de como é fazer um mestrado na Alemanha, a tua residência está tudo certinha, montadinha, com as coisas que você precisa, já deu uma passeada, aí você lasca no trabalho para fazer. Uma jornada, né? Até porque na Alemanha, mesmo uma jornada full-time, ela vai ter menos de 40 horas, geralmente, tá? Geralmente 30 Mesmo horas, né? 30, 36, uma semana full-time de 36 horas já é considerado um job full-time na Alemanha. Né? Eles trabalham... Tem aquela questão da eficiência alemã, né, que eles falam. Então, eles fazem mais em menos tempo, né? Mas a jornada é um pouco menor, mais curta do que a gente conhece aqui. E como é que funciona se a pessoa é casada? O cônjuge pode trabalhar e os filhos podem ir para a escola? Sim, sim. A Alemanha hoje oferece o visto de reunião familiar, que é o mesmo visto que os alemães utilizam para levar, né, cônjuges estrangeiros. Quem tem uma permissão de residência na Alemanha, mesmo que temporária, mas de mais de um ano, pode trazer a família, tá? Pode trazer o cônjuge, pode trazer os filhos, e o cônjuge ele recebe uma permissão de trabalho aberta, né? Então tem que declarar que pretende trabalhar e tudo mais, e aí ela recebe uma permissão de trabalho aberta, ainda mais se essa pessoa também for uma pessoa qualificada, né, apta a trabalhar, porque é uma Alemanha que é mais que some essa. E aí na Alemanha a educação pública é universal, né? Então ela recebe o aluno também, o filho desse aluno, né? Então a partir dos 2 anos em Berlim já tem possibilidade de colocar no Kita, que seria tipo o maternal, né? A creche lá da Alemanha, e posteriormente daí a escola regular depois dos 6 anos. Tá? E esse quita, os 2 aos 6 anos, o estudante paga ou tem a possibilidade de conseguir algum... Em Berlim ele é gratuito. Tá? Ah, Algumas cidades ele pode ser pago porque os quitas geralmente são geridos por associações, paróquias, tá? Então geralmente não são entidades públicas, né? Mas no caso de Berlim ele é financiado pelo Senado, né, de Berlim, ele é aberto. Há uma concorrência enorme, né, hoje em todos os quitas e em todas as escolas públicas, assim como é aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar onde a escola é pública. creche. Uhum. Né? Mas, como diz o meu amigo que trabalha hoje auxiliando em processos burocráticos, ele fala assim, mas não, aqui é lei, eles são obrigados a dar a escola para a criança, entendeu? Então, se não tiver vaga, vão ter que dar um jeito, vão ter que encontrar um lugar para o seu filho estudar. Mas vai achar. Talvez dê um trabalhinho, mas vai ter que achar. Essa questão do cônjuge, só um detalhe, porque, por exemplo, tanto no Canadá como na Alemanha, então você já sabe que se você fizer um curso de Higher Education, no Canadá tem algumas restrições, o cônjuge pode pegar o visto de trabalho. Só que se o cônjuge não está preparado para entrar no mercado, ele só vai ter um visto de trabalho, mas ele não vai conseguir. Então, uma das coisas que a gente faz na mentoria, quando é perfil familiar, é também se preocupar com o cônjuge, entender qual que é a função do cônjuge, como é que está o nível de idioma, e já ver, olha, é melhor você já iniciar o seu curso, que seja de inglês, online, em escola canadense, vai pagar em CAD, aí do Brasil, enquanto vocês estão se preparando, para você, quando chegar na Alemanha, você já ter um nível de inglês mais alto, você já foi fazendo sua adaptação de currículo, pesquisando o mercado, para você chegar com o visto e também com possibilidade de fazer uma entrevista. Não adianta nada você ter só o visto e não ter se preparado para isso. É uma outra preocupação da gente. Boa parte dos nossos clientes, Eduardo, são famílias, né? A gente trabalha desde a abertura da Challenge, 80% da nossa clientela é perfil de 30 a mais, família,
com filhos que estão querendo vir para o Canadá ou para a Alemanha para conquistar segurança pública para eles e para as crianças. Eu acho que nesse sentido, a Alemanha tem um ponto extra com esse perfil, né? Porque a gente entende que um perfil familiar, ele é um perfil mais complexo, né? Para uma aplicação de visto, para um plano de chegada, né? Por exemplo, quando você é uma pessoa solteira, você fica num Airbnb, se der algum problema, você vai morar na casa do seu amigo na Holanda, né? Agora, quando você é uma família, você quer ter o máximo de segurança possível. E o fato de você ter esse voto de confiança da Alemanha em entrar no país sem o visto é uma segurança. Porque, assim, você não vai ter essa tensão de aplicar um visto e ficar esperando a resposta, né? E ter que explicar. Né, que é do Canadá. O alemão não é bom de subjetividade, tá, gente? Ele é muito... Alemão é o oposto, ele é objetivo, tá? Hoje, o valor da comprovação financeira na Alemanha é 10.332 euros. Nem mais, nem menos. Não tem essa história de, não, quanto mais, melhor, né? Colocar 10% para dar segurança. Não. Já fizeram as contas, é esse o valor. É esse o valor, tá? É bom, é ótimo, porque você sabe o que é. O que é ruim? Não tem jeitinho, não tem gambiarra, né? Você tem que botar o valor de preferência numa conta lá na Alemanha, tá? Então, assim, a Alemanha, se você for hoje fazer uma entrevista de visto, aconteceu agora com uma aluna minha, nesse intake, em outubro. Ela foi com o cônjuge dela, ela tinha o dinheiro dela bloqueado e o dinheiro do cônjuge em conta, mas não estava bloqueado. E, nesse caso, o oficial falou para ela, não, para você ter o visto, eu entendo, ele falou assim, eu entendo que você é uma profissional qualificada, está fazendo um mestrado, que o seu marido trabalha com TI, também é qualificado, provavelmente vai arrumar emprego, ele falou tudo isso para ela, mas no momento da pandemia, a gente tem a prioridade do bem-estar do estudante. Então, para eu ter certeza que vocês não vão ter problemas aqui na Alemanha, você tem que bloquear também e fazer 2 contas bloqueadas. Ela foi lá, fez a conta bloqueada e o visto foi emitido. Exatamente. Então, 2 coisas aí, né, só para eu concluir. Uma, tinha um negócio que estava errado e o visto não foi negado. Pelo contrário, o cara explicou para ela o que ela precisava fazer. E a outra questão é que é essa clareza de o que é e deu, né? Então, eu acho que isso também é muito importante no processo de visto alemão. Realmente, na conversa com o Felipe da Gizmo, a gente falou sobre isso. É checklist. Você segue o checklist, dentro do prazo dos 90 dias, vai lá no escritório e não tem essa de, poxa, você não fez isso certo, aplica de novo, tá negado. Não, volta aqui amanhã, se ainda dá tempo, então você não vai no dia 89, você vai antes, né? Porque se der algum erro, você tem um tempo para poder corrigir, e você corrige e tá tudo certo. Então, a maioria das vezes, o processo de visto, ele é um processo tranquilo, tá? Eu, por exemplo, nunca tive um visto negado em 2 anos e meio aí de PSBI, tá? Nenhum aluno meu nunca teve um visto negado. Já tive gente que deu na trave, igual essa aluna, que foi na entrevista e tal, mas aí é isso que você falou, tem a segunda, terceira chance, né? Você não é uma única chance, né? Perdeu, né? Como é quando o visto é em análise só por documentos e tudo mais, né? Isso. Então, assim, não pode falar. Não, continuando aqui a pergunta, eu sei que você já mencionou, mas esclarece para esse perfil familiar como é que funciona para chegar na imigração através do mestrado de TI de 7.200. Então, nesse perfil familiar a gente tem múltiplos cenários, né? Mas no cenário mais básico, o aluno vai ir acompanhando, né? Os cônjuges vão ir acompanhando ele durante os vistos. Então, quando ele passar pro pós-study, né, e consequentemente quando ele passar para o visto de trabalho, essas pessoas continuam. Só que a gente tem aí também, dependendo do perfil do cônjuge, uma possibilidade de, como ele está livre para trabalhar, ele arrumar uma job offer e ele acabar virando o sponsorado e acabar aí trazendo a família para o visto dele, né. Então, tem esse cenário múltiplo aí, mas essencialmente dessa forma, né. O critério para reunião familiar é que você tenha um visto válido na Alemanha por mais do que 1 ano, tá? Então, se você muda o visto, você acompanha, né? Sim, então o cônjuge vai acompanhando, se ele conseguir, tiver
bem no mercado de trabalho, pode ser que a imigração venha por ele, não pelo estudante. E quem não tem o cônjuge vai seguir pelo caminho do estudo, aí aquele plano de longo prazo. Estuda 1 ano e meio, no pós-study trabalha 1 ano e meio, nesse período já de 3 anos você já está recolhendo o teu imposto, porque você já está recebendo pelo menos o mínimo. Aí depois que você fizer 2 anos após a graduação de trabalho, você vai ficar com quanto tempo você precisa após a graduação do mestrado para se tornar elegível para aplicar para o Blue Card? Olha, se a gente pensar no tempo de pós-graduação de 18 meses, que é os mais comuns, mais 1 ano e meio de pós-study, a gente está falando de 3 anos já, né? Então, o aluno, depois de terminar a graduação e o pós-study, ele está, em média, 2 anos de conseguir, tá? Isso pensando no pior cenário, que é de acumular os 5 anos, tá? Claro, tem a especificidade de cada um, tem gente que vai trabalhar, vai ter mais tempo que vai ficar parado, né? Mas, assim, enquanto você está evoluindo para esse PR, principalmente quando você passou para o visto de sponsor, você já está morando na Alemanha, trabalhando full-time e vivendo como alemão, né? Você ainda não vota, não tem alguns direitos e tudo mais, mas você já está muito bem encaminhado, né? Eu acho que isso que vale dizer também, né? Que apesar dessa espera, não é uma espera onde você está na ralé e que nada está bom, né? Não, que você está realmente num período de desenvolvimento ali na Alemanha. Sim, e Edu, antes da gente encerrar, falta alguns minutinhos, se você puder falar também para quem, a gente não está falando agora de mestrado, para quem quer fazer um bacharel, quais são os cursos que estão sendo mais procurados e as opções que a BSBI oferece, porque a gente sabe que tem muita gente no Brasil que está terminando o ensino médio e quer fazer um bacharel no exterior, mas também tem profissionais que acabaram saindo do ensino médio, ou fizeram tecnólogo e já ingressaram no mercado, ou não fizeram a faculdade. E fazer um bacharel ainda é a primeira opção. A gente hoje, em Berlim, a gente tem a faculdade o programa de International Business Management, né, que seria um programa de negócios internacionais, administração internacional, acho que é um programa bem legal, parecido com o Global MBA, também dá para dar umas ênfases e tudo mais. A gente acabou de lançar Computer Science, que é um programa de ciências da computação, acho que olha, hot, assim, para quem está indo para Berlim, né, é um programa que, amigão, hoje o futuro é isso aí, tecnologia, para quem está querendo começar uma carreira, com certeza é uma ótima pedida, né? A gente tem também graduação em turismo, em marketing digital, tá? Aí a gente tem lá em Hamburgo um campus da indústria criativa, com programas de animação, ilustração, design gráfico, né? Então também uma área mais artística, mas sem perder o foco na indústria digital 4.0, de produção de conteúdo, de que, assim, acabar de vez por todas com esse estigma de que artista não ganha dinheiro, assim, né? Que é uma indústria que está muito em alta, né? Hoje, um designer pode ter um salário facilmente muito mais alto do que um médico, né? Se a gente está falando aí dessa comparação. Então, é uma área que está crescendo muito, tá? A BSBI, gente, é uma escola que desenha os programas para a demanda, né, da Alemanha, tá? Então, a gente lança os programas naquilo que a gente vê que tem potencial para vocês, tá? Porque é justamente isso que o mercado alemão está precisando, né? De gente qualificada em áreas muito específicas e áreas muito novas também, né? Então, a gente tem aí várias possibilidades. E aí, Marcela, para esse pessoal de graduação, tem uma informação bem útil, que é assim, a gente concede bolsas de acordo com o aproveitamento do ensino médio, tá? Então, se você foi um bom aluno no ensino médio, né, se você era um aluno muito bom, nota 10 mesmo, é possível hoje obter uma bolsa de até 50% no programa completo da BSBI, com base na sua média acadêmica, tá? Claro, 50% é uma bolsa alta, né, gente? Vamos concordar, tá? Uma bolsa de 50% faria o programa da BSBI custar essencialmente o que custa um programa privado hoje no Brasil, né? Em uma faculdade mediana, nem numa top, né? Então, assim, a gente está falando de pagar entre 4, 5 mil euros por ano pelo programa com uma bolsa de 50%, né? Mas ainda também mesmo é 100% em inglês.
100% inglês, com aulas de alemão sem custo adicional, como é também no mestrado, tá? E o programa, claro, eu não era um aluno nota 10, Edu, mas eu era 8, ainda assim eles escalonam essa bolsa e ela vai chegar ali até uns 25%, tá? Ainda, um aluno que tiver um aproveitamento de mais de 60%, ele pode ser considerado para 25% de bolsa, né? Então, os programas da BSBI, tá, gente, eles têm um valor surpreendentemente bom, assim, por ser um programa de educação superior no exterior, tá? A educação superior fora do Brasil é extremamente caro, tá? Isso em muitos países, né, Estados Unidos nem se falar. E os valores da BSBI são valores muito bons quando a gente coloca num cenário internacional de outros países que a gente procura, né? Porque se a gente colocar aqui 5 mil vezes, hoje está 6,41, dá 32 mil reais por ano, divididos por 12, é como se você estivesse pagando 2.600 numa faculdade de arte, de design, na Alemanha. É um preço que, por exemplo, o meu filho faz direito na PUC Paraná e paga praticamente isso na faculdade. Então, exatamente isso que eu falei, que te coloca aí num patamar, né, de valores, investimento. Claro, a gente sabe que tem o esforço de ir para lá e tudo mais, mas isso é pro período inicial, depois que você quebra essa barreira e começa a viver e ganhar em euro e tudo mais, as coisas mudam, né, Marcela? Mudam bastante. Né? Mudou bastante. E uma coisa que você falou, que se apesar dos cursos serem todos em inglês, a BSBI dá as aulas de alemão, acho que 1 ou 2 vezes por semana. Isso, 1 vez por semana, 3 horas por semana, o aluno tem a aula de alemão sem nenhum custo adicional, né? A escola, isso está incluso no pacote, digamos assim. Porque o foco da educação da BSBI é para o aluno internacional mesmo, né? Por isso que a gente tem 80 nacionalidades, porque a gente não nasceu para atender o mercado local, né? O alemão não quer um programa em inglês, nem que tenha aulas de alemão, né? Então a gente nasceu para atender essa específica demanda dos 500 mil de estrangeiros que estão lá na Alemanha e que estão buscando também formas de entrar na Alemanha e de permanecer na Alemanha. Então tá bom. Então, Edu, nossa, a gente está aí finalizando. Muito obrigada por todo esse conhecimento. Logo a gente vai migrar de país, vamos sair da Alemanha e vamos para o Canadá. Mas, gente, isso foi uma oportunidade que a gente quis, uma chance de trazer para vocês toda essa informação. Claro que não conseguimos passar tudo em 40 minutos, por isso a importância de vocês entrarem na nossa mentoria. Se, por acaso, chegar à conclusão que o curso que você quer fazer é um bacharel da BSBI ou um mestrado da BSBI, no momento certo, a gente vai te conectar com o Eduardo, ele vai entrar numa das reuniões e vai esclarecer as dúvidas que você tenha, que são da própria faculdade, que talvez a gente não tenha acesso, mas o Eduardo vai conseguir passar. Então, entrem em contato, vão lá, aproveitem o link que está aqui no chat, ou desce no stand da Challenge, ou vai lá no stand da BSBI e veja mais os conteúdos, e a gente espera vocês para começar a povoar a Alemanha com mais brasileiros, né, Edu? Porque a comunidade brasileira ainda na Alemanha não é tão grande quanto, por exemplo, nos Estados Unidos, ou está ficando aqui no Canadá. Então, estão precisando de novos brasileiros por lá. Isso aí. Isso aí. Obrigada, Edu. Então tá. Obrigado mais uma vez por esse espaço aqui. Tenho muito carinho pela Challenge. Acho muito legal o trabalho que vocês fazem. Gosto muito mesmo de trabalhar com vocês. Vocês são muito profissionais. Então, obrigado por me convidar hoje para esse evento. Contem comigo. O pessoal que quiser agendar através da Challenge ou bate-papo comigo é possível também, né? E aí a gente fica à disposição. Tá bem? É ótimo. Valeu. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.